Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar de noções de economia, na verdade a parte 2 dessa aula, né? Está nessa playlist aí que você está assistindo. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, lhe convido a assistir a parte 1 que está aqui no canal, ok? Vamos lá. Algumas definições que são importantes quando a gente fala de economia. Recursos naturais, água, terra, luz, solar, madeira, minério. Então, são os bens aí que vêm da natureza. Os recursos humanos encontram a mão de obra, educação, treinamento. O capital físico, prédio, máquinas, sistemas viários, entre outros. E a tecnologia, que é a coleção de receitas conhecidas de como se fazer as coisas. E principalmente de como se utilizar recursos para produzir bens de maneira mais eficiente. Então, quando a gente fala tecnologia, as pessoas logo pensam em algo moderno, atual, celular, computador, tecnologia de ponta, carro elétrico, essas coisas. Mas tecnologia, na verdade, é bem antiga. Nós pensarmos nesse conceito aqui de receitas, né, você tem uma certa tecnologia para fazer fogo lá nos homens da caverna. Então, a tecnologia é uma receita, né, com o uso dos instrumentos para você tornar o processo produtivo mais eficiente. É claro que a tecnologia vem se aprimorando com o longo da história da humanidade. Por isso que tem essa conotação hoje de ser algo mais moderno, né? Assim como existia a tecnologia também na época da capitalismo industrial, né, da revolução industrial, enfim. Aqui, fatores de produção. Então, classicamente, a economia considera 3 fatores de produção. A terra, que representa os recursos naturais disponíveis para transformar e produzir. O trabalho, que é a capacidade de transformação e distribuição, mediante o uso da mão de obra, e também, não só da mão de obra, mas também das organizações das empresas, de modo geral, também do Estado, a organização do sistema produtivo. Porque, por exemplo, você teve essa mudança, inclusive, na época industrial, né? Da mão de obra do artesão, fazendo todo o processo ali de produção, por exemplo, de um tecido, e de uma fábrica, que são várias pessoas trabalhando aí num sistema organizacional e que produzem de forma muito mais eficiente, mesmo quando você mede a produção por trabalhador. Então, isso tudo inclui o trabalho. E o capital, que é o recurso monetário, a unidade de troca, o valor de pagamento. Para você construir uma fábrica, você vai precisar de capital. Nem que seja capital financiado, que depois você vai pagar esse financiamento assim que a fábrica te proporcionar lucro. Então, esses são os 3 fatores de produção clássicos. Estão lá nos clássicos da economia. Função Cobb-Douglas, Marx também falava disso. Atualmente, ainda pode ser considerada como fatores de produção a tecnologia e a capacidade de gestão, já talvez diferenciando um pouco aqui da questão do trabalho em si, né? A questão da gestão. Então, isso depende muito do arcabouço teórico, tá? Não é exato, mas esses 3 são os clássicos. E os circuitos econômicos também são importantes, né? Noções básicas de economia. A economia ela tem 2 grandes circuitos. Na verdade, tem 2 principais elementos, que são os empreendimentos, ou as empresas, e a economia doméstica, as famílias. Então, aqui tem empreendimentos e economias domésticas, mas em alguns outros arcabouços se coloca empresas e famílias. Tá? É até mais fácil raciocinar assim. Então, a despesa de consumo, ela vem da família para as empresas. As famílias, aqui é a corrente monetária. Esse ciclo é o ciclo monetário. As famílias dão dinheiro para as empresas através do consumo, comprando os bens que as empresas produzem. Só que as empresas dão dinheiro para as famílias através dos salários. Então, as empresas contratam aí as chefes, os chefes de família, no geral, né? Se bem que esse conceito de família tem mudado bastante, né? Então, as pessoas, de modo geral, que fazem parte de famílias, no seu mais amplo sentido de família, né? E
a empresa proporciona renda e salário. Ok? Então tem esse ciclo aqui. E claro que aqui também a gente poderia colocar até os donos das empresas. Aí não seria bem a renda e o salário, seria ali a valorização, né? Ou o dividendo, enfim, mas alguma forma de renda de modo geral, né? Renda é mais amplo do que salário. Agora tem o outro ciclo econômico que é de bens, que aí é no sentido contrário. As empresas proporcionam, através de preços de consumo, bens para as economias domésticas. E a economia doméstica proporciona um bem, que é um bem tangível, que é o trabalho. Você vende sua mão de obra para as empresas. Então, você tem esses dois ciclos econômicos que são importantes dentro da economia. E assim as questões fundamentais que norteiam o pensamento econômico. O que produzir, para quem produzir, como produzir. Mas dentro daquela economia normativa que nós falamos na aula anterior. Tá? Até aqui nós estamos falando da economia positiva, como funciona o sistema econômico. Aqui já, quando você entra nessas questões fundamentais, você está pensando mais de como seria o mais adequado, o mais justo, dentro do sistema de valores que uma sociedade tem ou que você individualmente tem. O que produzir? Uma decisão tomada em conjunto pelas unidades consumidoras, que constituirá a demanda por bens e serviços ou necessidade de consumos. Claro que quando você pensa objetivamente, cada um tem sua decisão, mas a economia positiva também vai tentar, de certa forma, objetivar isso aqui. Então, vai dizer que a decisão coletiva nem sempre é um acordo, né, porque você não tem como dialogar com todo mundo, ela vai trazer um resultado que dá para você utilizar de forma mais objetiva, para você estabelecer certas leis como da oferta e da demanda. Então, o conjunto de decisões tomadas pelas pessoas determinam a demanda. E pelas unidades produtoras. Também elas vão decidir o que produzir e determina a oferta. Tá bom? Opa, sublinhado. Para quem produzir, aqui tem a questão da distribuição dos bens e serviços. Inclusive, aqui os bens e serviços vão ser distribuídos entre empresas e economia doméstica. Algumas teorias dizem que quem tiver, na verdade, essa renda, né, tiver assim, dono da empresa, vai ter a melhor parte dos benefícios. Outras teorias dizem que não, tem um debate econômico. Por exemplo, você tem um grande número de empresas passando necessidade. Claro, mesma coisa do jogador de futebol, quando as pessoas pensam, o fulano é empresário, as pessoas pensam logo que tem dinheiro. Inclusive em músicas o pessoal coloca isso, fulano é empresário. Tem um músico que está fazendo sucesso, né? Que o cara já é um velho, cabeça branca, empresário, e aí ele tem dinheiro. Mas as pessoas logo associam empresário com dinheiro, mas não é a realidade dos empreendedores. Né? Tem também uma diferença, muitas vezes coloca na literatura entre empresário e empreendedor. No Brasil, muitas empresas fecham, tem dificuldade de fato de manter, tá? Claro que isso não derruba uma teoria contrária que diz que a renda se concentra na corrente empreendedora. Mas, para vocês verem que isso tem uma discussão na literatura. Independente disso, a distribuição, na verdade, dependente disso, a grande discussão de fato é sobre a distribuição de bens e produtos. Como produzir compreende como os produtores deverão adotar a combinação de fatores de produção que proporcionem o menor custo de produção a fim de exercer a capacidade de competição e atender às expectativas do consumo do mercado. Então, o ideal é isso. Você tem vários fatores de produção, como já falamos. O capital natural, o trabalho, inclusive a organização é colocada como um fator de produção. Então, você vai tentar combinar esses fatores com menor custo e com o atendimento das expectativas, ou seja, melhor benefício, tá bom? São questões norteadoras. E também é importante a gente entender a divisão da economia. Então, aqui está a economia positiva, a economia normativa, tá? Que nós falamos na aula anterior. A economia positiva, ela tem um viés da economia descritiva, de descrever as coisas como ela acontece, e tem a teoria econômica, as teorias econômicas, que podem ser no nível de micro e macroeconomia. Nós vamos falar em aulas específicas dessas duas,
A economia normativa, como nós falamos na aula anterior, ela está mais associada à economia política. Afinal, depois de todo esse diagnóstico, baseado em alguma teoria econômica, ela vai dizer como deveriam ser as coisas e vai tentar intervir para que as coisas sejam da forma como seria o desejável, teoricamente. O desejável para um nem sempre é desejável para outro. E para você intervir, você vai ter que agir no âmbito da política. Ok? Então, aqui a referência dessa aula, Vasques, Silva e Silva. Até a próxima!